Hoje, tomemos um tempo para estudar juntos a Palavra de Deus com o sermão intitulado Atente à experiência de seus pais. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o que foi que os nossos antepassados da fé e todas as demais gerações aprenderam durante a sua vida de fé? A resposta a esta pergunta é muito importante. Vamos abrir o livro de Jó, capítulo 8, e tomemos um tempo para estudar juntos a vontade de Deus hoje. Vamos para o livro de Jó, capítulo 8. De acordo com o capítulo 8, versículo 5, diz: Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois, eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, e o que devemos fazer? E atenta para a experiência de seus pais. O que aprenderam pela experiência de seus pais? Desde o tempo de Adão até Jesus, e desde que Jesus veio à Terra até hoje, que é a época do Espírito Santo, o que vocês acreditam que os nossos antepassados da fé e seus pais aprenderam ao longo de suas vidas? Entre as muitas coisas que eles aprenderam, com respeito à Páscoa, há algo que podemos aprender da experiência deles? Consideremos se devemos nos esforçar para guardar a Páscoa ou se devemos desprezá-la, pensando, não precisamos guardá-la, já que pertence à lei do Antigo Testamento. A Bíblia diz, atenta para a experiência de seus pais. O que Deus queria nos ensinar através dos antepassados, que fez Ele registrar estas palavras na Bíblia? Hoje, concernente a este assunto, demos uma olhada no livro de Josué, capítulo 5, versículo 10. Vejamos o capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram. O que eles celebraram? A Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Os israelitas viveram no deserto durante 40 anos. Logo antes de entrar na terra de Canaã, Deus ensinou a eles mais uma vez como preparar a Páscoa que não haviam guardado. Deus nos mostrou a história de guardar a Páscoa e entrar na terra de Canaã através da profecia de Josué, como uma sombra, para nos mostrar como guardaríamos a Páscoa antes de entrar na Canaã espiritual, o reino dos céus. Josué também é um de nossos antepassados. Já que Deus nos disse que examinássemos o que os nossos antepassados aprenderam, entre as muitas coisas que eles aprenderam, hoje vamos centrar a nossa atenção na importante festa da Páscoa. Enquanto os israelitas estavam no deserto, não celebraram a Páscoa durante muito tempo, devido a diversas razões e circunstâncias. Contudo, se guardar a Páscoa não fosse necessário, os israelitas deveriam poder entrar em Canaã sem ter que guardá-la. Então, nesse momento, por que Deus ordenou celebrar a Páscoa? Vejamos o livro de Josué, capítulo 5, versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa, de novo, a fazer o quê? A circuncidar os filhos de Israel. Antes de entrar na terra de Canaã, seus filhos deviam ser circuncidados, já que não haviam sido durante a sua viagem pelo deserto. Além disso, no Novo Testamento, a circuncisão não representa o batismo? O que eles planejavam fazer depois de serem circuncidados? No Antigo Testamento, era um mandamento muito rígido de que, caso não fossem circuncidados, não podiam comer a Páscoa. Portanto, por mais que alguém quisesse celebrar a Páscoa, se não estivesse circuncidado, não podia celebrá-la. Porque Deus abriu as portas de Canaã através da Páscoa e fez com que os antepassados se preparassem para entrar em Canaã através dela? Esta passagem não deve ser esquecida. Esta é uma lição importante que deveríamos aprender de nossos antepassados. Se não fosse necessário celebrar a Páscoa, por que foi ordenado a eles celebrá-la logo antes de entrar em Canaã, mesmo que não tivessem a celebrado durante tantos anos? Desde a Idade Média, que durou quase 1260 anos,
até o momento em que Deus Pai veio a esta terra e restaurou a verdade da Páscoa, da nova aliança, a Páscoa não existiu na terra durante este longo período de tempo. Deus já não nos mostrou, através das profecias, nos tempos de Moisés, que não poderíamos celebrar a Páscoa durante um período de tempo tão longo? Ao ver os israelitas entrarem em Canaã, não está claro que se guardar a Páscoa não fosse necessário, Deus os teria guiado para lá, sem eles aguardarem? No entanto, de acordo com a ordem de Deus, foram circuncidados e guardaram a Páscoa. Depois disto, enquanto deram 7 voltas em Jericó e gritaram em alta voz, Deus não deu a vitória a Israel? Por isso está escrito no livro de Jó, capítulo 8, versículo 8, atenta para a experiência de seus pais. Refletindo sobre isto, devemos nos perguntar, com que tipo de fé os nossos antepassados obedeceram e guardaram a vontade de Deus, seguindo a sua vontade com absoluta obediência? Hoje, refletindo sobre a vida de nosso antepassado Josué, a Páscoa é uma ordenança de Deus que deve ser descuidada? Não é este um mandamento de Deus que deve ser cumprido e uma verdade indispensável entre seus ensinamentos? Não apenas isto. Vejamos o que Moisés fez. Demos uma olhada no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 10. Para libertar os israelitas do Egito, a terra da escravidão e do sofrimento, Deus permitiu a sagrada festa da Páscoa. Esta é a primeira vez que Deus proclamou o nome da Páscoa aos israelitas. Capítulo 12, versículo 10. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Qual festa é? É a Páscoa do Senhor. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, o que Deus fará? Passarei por vós. Deus ordenou que pusessem o sangue do cordeiro nas ombreiras e na verga das portas. Quando eu vir o sangue do cordeiro, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será. O que eles devem fazer deste dia? De quem é esta ordem? Isto é o que Deus pediu e ordenou aos antepassados. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis. Celebrareis a Páscoa por quanto tempo? Por estatuto perpétuo. Graças ao poder da Páscoa, os israelitas puderam tirar o jugo que os escravizou durante quase 400 anos no Egito. Josué pôde entrar na primeira cidade de Canaã, que mana leite e mel, apenas depois de celebrar a Páscoa. A Bíblia não nos ensina que a grande obra de Deus sempre coincide com a Páscoa? Sempre que a grande obra de Deus tem lugar, o poder da Páscoa está presente. O que todos os antepassados da fé celebraram, sempre, segundo o mandamento de Deus, celebraram a Páscoa. Contudo, inclusive antes da Páscoa ser abolida no ano 325 d.C., havia controvérsias pascais. A abolição da Páscoa foi debatida através da primeira, da segunda e da terceira controvérsias, com o propósito de abolir a Páscoa. Cada vez que surgiu uma controvérsia pascal, a Igreja do Ocidente dava desculpas, alegando: é necessário ajustar a data pela questão do dia da ressurreição. Contudo, a Igreja do Oriente enfatizava sempre: celebremos a Páscoa no dia 14 de Nissan, tal como o apóstolo João e todos os apóstolos nos passaram de Nosso Senhor. Isto forma parte da história da Igreja cristã. Como a Igreja do Ocidente não pôde cumprir a sua vontade na primeira e na segunda controvérsias, o imperador Constantino presidiu o Concílio de Nicéia no ano 325 d.C. e teve um papel decisivo na destruição da verdade da Páscoa,
usando a sua autoridade como imperador. A Santa Páscoa da vida de Deus é algo que nunca deve desaparecer. Se observarmos a profecia dos 40 anos que os israelitas passaram no deserto, primeiro celebraram a Páscoa quando saíram do Egito, e logo voltaram a celebrar a Páscoa no seu segundo ano no deserto. Depois disso, não há evidências de que celebraram a Páscoa. Contudo, logo antes de entrar na terra de Canaã, celebraram a Páscoa e finalmente entraram na terra de Canaã. Agora vivemos na época que é como o tempo em que Josué celebrou a Páscoa, logo antes de entrar finalmente na terra de Canaã. A Páscoa se perdeu por um longo tempo na época da Idade Média. Foi o nosso pai, Cristo Ansanhon, quem restaurou a Páscoa e nos ordenou celebrá-la. Em sua primeira vinda, ele disse: "Esta é a nova aliança." Ele permitiu o pão e o vinho da Páscoa à humanidade, dizendo: "Isto é a minha carne e isto é o meu sangue." Ele ensinou e despertou claramente em seus filhos o fato de que a Páscoa é a carne e o sangue sagrados de Deus. Por que ele fez isso? Porque a Páscoa se converteu em um regulamento tão importante para os que creem em Deus? Deus não diz, faça isso ou faça aquilo, sem razão nenhuma por trás de sua petição. Sempre há uma razão definitiva. Por isso, a Bíblia nos diz que aprendamos da experiência de nossos antepassados. Contudo, não devemos aprender a adorar aos ídolos. Deus não nos disse para aprender essas coisas, certo? Deus ordenou que aprendêssemos a história daqueles a quem Deus abençoou ao guardar corretamente os seus decretos, regulamentos e leis. Deus não nos deu esses ensinamentos através de nossos antepassados para que compreendêssemos uma vez mais a importância da Páscoa? Por que a Páscoa é tão valiosa para nós? Confirmemos mais uma vez, indo ao Evangelho de João, capítulo 6. Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, o que ele tem? Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Aqui, Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Como podemos cumprir a sua vontade? Tudo está contido na verdade da Páscoa. Deus registrou isto para nós como a nova aliança nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Entre eles, vejamos a cena do evangelho de Mateus. Concernente ao regulamento da Páscoa, porque os antepassados a consideravam algo tão importante, e porque Deus mesmo veio à Terra, em carne, para que nunca nos esquecêssemos da Páscoa, com certeza deve haver uma razão. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa, o que ele fará? Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus mesmo ordenou e a celebrou como exemplo para nós. Desta maneira, ele iluminou aos discípulos e a toda a humanidade que vive hoje, enfatizando que a Páscoa deve ser guardada. Ele disse: não celebrarei a Páscoa em tua casa? O que ele ia fazer? Ele disse claramente: em tua casa celebrarei. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa.
Então, quais coisas preciosas Deus guardou dentro da Páscoa? Demos uma olhada no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei. Isto é, o que o pão da Páscoa é? É o meu corpo. A seguir, toma um cálice. O que o cálice contém? O vinho da Páscoa. E, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Aqui diz: o sangue da nova aliança. Através de tudo isto, Deus não está nos dizendo onde é que Ele fez e selou esta promessa com a sua carne e o seu precioso e santo sangue? O pão da Páscoa é o meu corpo. O vinho da Páscoa é o meu sangue. Se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tendes vida em vós. Quando comer e beber, você terá a vida eterna. Há muitas festas entre as 7 festas de 3 tempos. Por que Deus pôs esta promessa na festa da Páscoa? Devemos prestar especial atenção a este assunto tão importante. Pense nos eventos na vida de Jesus, de Josué e de Moisés. Ao recordar todos estes acontecimentos ao longo de cada época, podemos nos dar conta de como a Páscoa desempenhou o papel de um precioso degrau que nos conduz a Deus. Por que Jesus enfatizou o assunto da Páscoa? Inclusive mencionou claramente na Bíblia que a Páscoa é a nova aliança no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Pessoal, nós devemos conhecer a Páscoa para entender a relação entre Deus e nós. Quando damos uma olhada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, o que Jesus nos ensinou sobre a nossa relação com Deus? Ele é o nosso Pai que está nos céus. Ele nos despertou para o fato de que Deus é o nosso Pai. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: quem? Pai nosso, que estás nos céus. Nos momentos em que devemos clamar ao nosso Deus, Jesus ensinou a orar ao Pai Nosso. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Porém, ao mesmo tempo, quem é o nosso Deus? Vamos olhar a Epístola aos Gálatas, capítulo 4. No versículo 26, diz: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é, quem é ela? Nossa mãe. Então, quando dizemos Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a quem se refere quando diz nosso? E a quem se refere quando diz nossa ao dizer nossa mãe? Quem são eles? Não são os filhos que serão salvos? Confirmemos que são os filhos que serão salvos indo à segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6. Na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei. Quem Deus será? Serei vosso Pai. De quem são estas palavras? Diz o Senhor. Não explica no versículo 17 que o Senhor diz estas palavras? O nosso Senhor, que é o nosso Deus, será um Pai para nós. Ele disse: E vós sereis para mim. O que seremos para Deus? Na Bíblia está escrito que sereis para mim filhos e filhas, isto é, filhos de Deus. E vós sereis para mim filhos e filhas. De quem são estas palavras? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Estas são as palavras pronunciadas pelo próprio Deus. Assim, existe o nosso Pai Celestial, a nossa Mãe Celestial e os filhos e filhas celestiais. Se é assim, o que é que nos conecta para que haja uma relação entre Deus e nós? Pai, Mãe, Filho e Filha. Não é certo que estes títulos são utilizados apenas em uma família?
Estes são os títulos que as pessoas apenas utilizam em casa. A relação dentro de uma família se baseia no sangue que compartilham. Contudo, qual é o fator mais importante nesta relação? É o amor. A família é amor. Por isso, quando Jesus disse, "Um novo mandamento vos dou", o que devemos fazer? O mandamento da Páscoa é também o mandamento do amor. A Páscoa é a festa do sacrifício e do amor, em que Deus sacrificou o seu santo corpo e deu a sua carne e o seu sangue a seus filhos. Definitivamente, qual é a festa que Deus apontou desde o momento da criação do mundo? Pessoal, é a Páscoa. Portanto, se não guardarmos a Páscoa, o que acontecerá com a nossa relação com Jesus? Ele disse, "Não tens parte comigo. Se você não lavar os pés na Páscoa, não tens parte comigo. Se você não comer o pão e beber o vinho, não tens parte comigo. Se você disser que não precisa guardá-la, então você e eu não temos relação." Não é mesmo? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e desde o tempo do Novo Testamento até a época do Espírito Santo, Deus colocou em nossa verdade o ensinamento da nova aliança chamada Páscoa. A verdade da vida chamada Páscoa esteve sendo guardada durante mais de 300 anos depois de Jesus ascender ao céu. Contudo, no Concílio de Nicéia, eles concordaram em abolir a Páscoa. Não se trata apenas da abolição de uma instituição. Porém, o que acontece com a relação feita com o sangue entre Deus e seus filhos, tanto no céu como nesta terra, foi cortada por completo. Não é esta a razão pela qual Deus veio a esta terra pela segunda vez, em carne, para trazer a salvação aos que o esperam? Alguns dirão, a Páscoa é apenas uma cerimônia em que comemos o pão e bebemos o vinho no dia 14 do primeiro mês, depois da cerimônia de lava-pés. Absolutamente não. Devido ao profundo significado espiritual, Satanás quer destruir a relação de sangue entre Deus e seus filhos, fazendo todo o possível para destruir a Páscoa. As numerosas igrejas de hoje, que não guardam a Páscoa da Nova Aliança, serão julgadas por Deus quando Ele executar o seu juízo no último dia. Quando olhamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, há pessoas que dizem, "Não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e não realizamos muitos milagres?" Qual foi a resposta de Jesus? "Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade." Estas são as palavras que Jesus pronunciará no momento do juízo final. Então, a quem será dito para entrar no reino dos céus? Vejamos mais um versículo na Epístola aos Romanos, capítulo 8. Vejamos o capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de quem? Somos filhos de Deus. Com que Ele testificará que somos filhos de Deus? A presença do Espírito Santo de Deus em nós será uma prova. O que mais há em nós sobre o que Deus colocou a sua promessa? Não temos o pão e o vinho da Páscoa e a santa promessa de Deus, da nova aliança? Temos a carne de Deus e o sangue de Deus. Como podemos ter a carne de nossos pais e o sangue de nossos pais, porém não ser seus filhos? É impossível. Na atualidade, não importa o quanto alguns se empenham em negar, o exame de DNA faz inegável quem são seus pais. Contudo, o que faz Deus onisciente e onipotente, que é mais exato e mais preciso que um exame de DNA? Deus mesmo deu o testemunho de que somos seus filhos. Com o que Ele testemunhará? Ao olhar a carne de Deus que está neles e o precioso sangue de Deus que está neles. Deus testemunhou claramente, dizendo, "Eu sou vosso pai e vós sois meus filhos. Eu sou a vossa mãe e vós sois meus filhos." Então, a partir de agora, que tipo de esperança devemos ter, como filhos do céu, que correm a carreira da fé? Continuemos com o versículo 17. "Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. O que seremos? Seremos os herdeiros do reino dos céus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, o que compartilhamos por um pouco tempo nesta terra, sofremos, também com Ele
seremos glorificados. Como filhos do céu, devemos nos sentir honrados de ter sido escolhidos para passar por estes sofrimentos. Vejamos o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, como eles são, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como nem sequer vale a pena comparar, superemos as nossas situações atuais que são temporárias e saiamos vitoriosos. Este é o santo ensinamento dado por Deus. Para cortar a relação entre Deus e nós, seus filhos, Satanás pôs um espírito de traição e rebelião em nós no céu. Contudo, Deus veio à Terra com a roupa humana e morreu por nós. Ele mesmo educou a seus filhos, ensinando que são o nosso Pai e a nossa Mãe, que trazem a verdade da nova aliança de vida através da Páscoa. Deus nos conduz ao reino dos céus, fazendo-nos conhecer todos estes mistérios do céu. O Pai restaurou todas as leis da verdade que haviam sido destruídas e abolidas, e proclamou a lei de Sião, mediante a qual podemos ser salvos. Devemos pôr em prática todos estes ensinamentos e obedecer gentilmente ao caminho do Pai e à orientação que a Mãe nos guia, trabalhando diligentemente com um coração alegre. Busquemos um versículo mais. Vejamos o versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, o que acontecerá? Se os filhos celestiais que herdaram o precioso sangue de Deus e o seu santo corpo vivem segundo a natureza pecaminosa, qual será o resultado? Caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Com que ele dá o testemunho? Na primeira epístola de João, capítulo 5, diz: Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E o testemunho é este: que Deus nos deu. O que Deus nos deu? A prova é que temos a vida eterna. Se não somos filhos de Deus, não podemos ter o gene da vida eterna. Pessoal, o que aprenderam hoje dos antepassados? Devemos guardar a Páscoa. Porque Deus nos disse que aguardássemos o que Deus estabeleceu mediante a Páscoa. Deus estabeleceu a nova aliança, e a nova aliança conecta a relação entre Deus e seus filhos. É como uma cerimônia que forma uma aliança e estabelece uma relação de sangue. Esta é uma promessa muito importante. Assim, segundo esta promessa, o Pai e a Mãe vieram a esta terra para a nossa salvação. Eles voltaram a enfatizar isso, preocupados que podemos nos perder ou esquecer o que deveríamos aprender de nossos antepassados. Portanto, tenhamos isto em conta e ruminemos continuamente este assunto. Também demos graças ao Pai e à Mãe Celestiais por nos permitir permanecer na verdade da Páscoa da nova aliança. Não deveríamos dar toda a glória a eles? Inclusive, vivendo neste mundo, os irmãos e as irmãs que compartilham o mesmo sangue podem brigar às vezes. Porém, logo depois fazem as pazes, chamando-se mutuamente irmão. Do mesmo modo, a nossa família espiritual deveria ser ainda melhor. Por isso, a Bíblia diz para não caluniar seus irmãos. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? A Bíblia dá muita ênfase no amor e nos desperta sobre como formar uma relação entre irmãos e irmãs, assim como sobre a maneira de viver uma vida de fé. Durante toda a nossa vida de fé, devemos nos agarrar ao nosso Pai e à nossa Mãe. O Pai também nos deu o seu último pedido, dizendo: escute as palavras da Mãe. Nós, os filhos, devemos aceitar e obedecer com amor todos os ensinamentos da Mãe. Isto quer dizer, todos os ensinamentos de amor que a Mãe dá a seus filhos.
Assim como o pai e a mãe são seres eternos, eles nos concedem a vida eterna e a imortalidade para que possamos reinar pelos séculos dos séculos no mundo, onde não há morte. Realizemos a vontade de Deus, que nos concedeu este glorioso mistério e seus deveres. Assim, poderemos viver em uma bonita união com os nossos irmãos e irmãs onde quer que Deus nos guie. Com isso, espero que todos os membros da família de Sião possam entrar no eterno reino dos céus. Muito obrigado.